Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura da carta de São Tiago, nosso nono encontro. Vamos trabalhar a carta de Tiago do capítulo 4, do versículo 11, até o capítulo 5, do versículo 6. Só Deus pode julgar. Vamos ver o texto da carta de São Tiago e depois refletir. Então, versículo 11. Só Deus pode julgar. Capítulo 4. Irmãos, não fiquem criticando uns aos outros. Quem critica o irmão ou julga seu irmão, está criticando uma lei e julgando uma lei. E se você julga uma lei, você não é alguém que obedece a uma lei, mas alguém que a julga. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o próximo? Só Deus é o Senhor da vida. Agora, vamos ao que dizem. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Passaremos aí um ano negociando e ganhando dinheiro. E, no entanto, nem sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que aparece um pouco e logo desaparece. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, vocês se gabam da própria arrogância. Todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Capítulo 5, versículo 1. Ai de vocês, rico. Então, capítulo 5, versículo 1. E agora vocês, ricos, comecem a chorar e gritar por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. Suas riquezas estão podres, suas roupas foram roídas pela traça. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles será testemunha contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoaram tesouros para o fim dos tempos. Vejam o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, retido por vocês. Esse salário clama, e os protestos dos cortadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês tiveram na terra uma vida de conforto e luxo. Vocês estão ficando gordos para o dia da matança. Vocês condenaram e mataram o justo, e ele não consegue defender-se. Então vamos ler o versículo 11, só Deus pode julgar. Irmãos, não fiquem criticando uns aos outros. Quem critica o irmão ou julga seu irmão está criticando a lei e julgando uma lei. E se você julga uma lei, você não é alguém que obedece uma lei, mas alguém que a julga. A lei de que Tiago se refere é a lei do amor. No relacionamento humano, não é nossa função julgar o outro, a fim de que não cometamos injustiças. O julgamento pertence só a Deus, porque só Ele conhece o ser humano de verdade, conhece o mais íntimo das pessoas. Tiago quer alertar a comunidade para que se evite cair na hipocrisia, na presunção de se achar melhor que o outro e na autoridade de julgar o próximo. Murmurar, criticar e julgar leva as pessoas a não ser capaz de se ver interiormente. Quem age assim não está a serviço da justiça nem de Deus, mas rompe com a lei,
a lei da liberdade, do amor ao próximo. Se você se julga no poder de julgar a lei, você se sente superior à lei e está fora para ser julgado por ela. Você se coloca acima de Deus e se reconhece então como novo legislador, pois seu agir e padrões de julgar já não se pautam mais na lei de Deus, mas na presunção farisaica, deixando de fazer a vontade divina. Todos estamos debaixo da lei, sem exceção, e devemos colocar a lei do amor e não acima dela. A ninguém tem o direito de julgar os outros. Versículo 12. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o próximo? Só Deus cabe o julgamento. A nenhum ser humano compete esta missão, que pertence somente ao único legislador e juiz, o divino Deus. É Deus o único que pode salvar e destruir. Estamos nas mãos dele. Não temos autoridade nem poder para julgar o próximo. Aqueles que andam criticando os mandamentos de Deus e os caminhos que Deus indicou para a salvação e pretendem corrigir os homens segundo suas próprias ideias, querem ser superior ao próprio Deus. Querem criar uma igreja pura de perfeitos e justos, exercendo críticas sem piedade e amor ao próximo. Só Deus é o Senhor da vida. Versículo 13. Agora vamos aos que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos aí 1 ano negociando e ganhando dinheiro. As pessoas fazem seus planos de ganhar a vida, mas devem ter atenção de tudo fazer, colocando em sua vida a vontade de Deus. Versículo 14. No entanto, nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que parece um pouco e logo desaparece? A vida é efêmera, frágil e passageira. Uma neblina que aparece um pouco e logo desaparece. Queremos planejar a vida, mas devemos ter em mente que ela está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que será o amanhã. O ser humano pode agir como insensato quando não leva em conta a Deus e se alicerça em sua vontade própria, fazendo seus planos sem Deus. O ser humano se depara com a sua impotência diante do futuro. Versículo 15. Vocês poderiam dizer, então vamos lá. Vocês poderiam dizer, 2 pontos. Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago nos lembra a expressão, se Deus quiser. Às vezes as pessoas dizem, se Deus quiser, claro que Ele quer. Assim você se coloca superior a Deus, querendo manipular a Deus na sua vontade. É Deus que determina o que Ele quer, não nós. Um pouco de humildade e conversão vale aqui. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Devemos então confiar em Deus e submeter-nos em tudo à sua vontade e providência. Eu sei o hoje, isso está no meu poder, o amanhã a Deus pertence. Versículo 16. Em vez disso, vocês se gabam da própria arrogância. Todo orgulho desse tipo é mau. O ser humano é arrogante quando não reconhece a Deus e todos os benefícios recebidos por Ele. Muitas pessoas não tomam consciência que tudo se deve a Deus. Rejeitam seu amor e pretendem, por conta própria, dominar o seu futuro e prosseguir na sua vida.
inclinados a atribuir a eles mesmos todo o bem da vida e se gabar da sua eficiência, poder, prudência, sabedoria, das conquistas e sucessos. No arrogante não tem espaço para o reconhecimento de Deus em sua vida e em suas conquistas. Versículo 17. Portanto, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui está o pecado da omissão. Se a pessoa sabe fazer o bem, mas deixa de fazê-lo, se omite, e sua omissão é pecado. Quem age contra a sua própria consciência, comete pecado. Agora, capítulo 5, versículo 1. Ai de vocês, ricos. E agora vocês, ricos, comece a chorar e gritar por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. Tiago agora critica os proprietários que se enriquecem às custas dos trabalhadores, vivendo unicamente ao lucro, cometendo injustiças sociais. Eles detêm o salário devido aos operários, acumulando riquezas, e não pagam salários, vivem no luxo e deixam os pobres sem o necessário para viver. Nosso autor quer agora, numa denúncia profética, denunciar os ricos. Tiago lembra o destino final daqueles que agem com injustiça e só pensam em acumular. Aqueles que confiam no dinheiro, na reputação, nos prazeres, que eram suas seguranças, vai ver que tudo se revela enganoso e passageiro. O prêmio será a tristeza, por não serem justos e não confiar em Deus. Capítulo 5, versículo 2. Suas riquezas estão podres, suas roupas foram roídas pela traça. Com o tempo, aquilo que era a confiança do rico acabará. As riquezas apodrecerão, as roupas serão roídas pela traça. Assim, a ferrugem das riquezas e as traças darão testemunha contra esses ricos e manifestará sem dó nem piedade a dureza do coração destes ricos insensíveis, apegados ao luxo e à riqueza, e exploradores dos pobres, dos trabalhadores, não pagando os salários devidos. Versículo 5, capítulo 3. O ouro e a prata de vocês estão enferrujando, e a ferrugem deles será testemunha contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoaram tesouros para o fim dos tempos. Embora a prata e o ouro, na verdade, não enferrujam, isso não é verdade, realmente não enferrujam, essa expressão quer indicar a sua inutilidade. A ferrugem e a decadência de suas provas provarão que seus donos deixaram de usá-las, a favor dos pobres. Como fogo lhes devorará a carne. Os objetos da riqueza acumulada vêm representados aqui como instrumentos de punição, isto é, instrumentos que reclamam justiça. Alusão à geena, ao fogo, ao inferno. No tempo do fim, que se refere à vinda do Senhor, e refere ao futuro julgamento da ira que o rico acumulou para si mesmo na sua ganância. Capítulo 5, versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, retido por vocês. Esse salário clama, e os protestos dos cortadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago denuncia a retenção dos salários dos trabalhadores e outras formas que se usava para fraudar os trabalhadores, como faz hoje o imposto de renda, quando coloca imposto sobre o salário dos trabalhadores. Muitos, aliás, a maioria desses latifundiários não eram cristãos e exploravam brutalmente seus trabalhadores
e que não davam o salário devido da lei. Se ele não recebesse seu salário do dia, ele e sua família estaria condenado a passar fome. Eles, os ricos, não pensavam na ruína social e econômica dos pobres. Sendo egoístas e inescrupulosos, visavam só o lucro e não se comoviam com a necessidade daqueles que trabalhavam o dia todo, nos campos. Esta injustiça clama aos céus. Javé ouviu seus lamentos. Capítulo 5, versículo 5. Vocês tiveram na terra uma vida de conforto e luxo. Vocês estão ficando gordos para o dia da matança. O dia da matança refere a Jeremias, capítulo 12, versículo 3. Então, o dia da matança refere a Jeremias, capítulo 12, versículo 3. E quer dar ênfase à proximidade do juízo escatológico. Os ricos, vivendo no luxo, são como o gado de engorda, para serem mortos no final, o dia da matança. Então, esta imagem evoca o abatimento de animais cevados para alimentar festins, e é a imagem da opressão e perseguição do pobre pelo rico. Versículos 5, 6. Vocês condenaram e mataram o justo, e ele não conseguiu defender-se. Condenastes o justo e o puseste à morte. De novo. Condenastes o justo e o pusestes à morte. Aqui podemos referir ao livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículo 26. Mata ao próximo o que lhe tira sustento, derrama o sangue o que priva do salário, o diarista trabalhador. Com Jesus, o justo, como Jesus, do mesmo modo que Jesus, o justo, não resistiu àqueles que o flagelavam e o matavam, assim também os ricos têm a justiça, entre aspas, ao seu lado. Em que sentido eles têm a justiça? Quando eles podem comprar sentenças, inverter o direito para se beneficiar na causa do pobre e do trabalhador. Como aqueles que mataram Jesus fizeram a justiça estar do seu lado, isto é, invertendo o direito para justificar a morte de um inocente, também os ricos invertem a lei. Eles também compram sentenças, a fim de explorar e prejudicar o trabalhador. Então, é uma denúncia muito séria, uma questão de justiça, a pessoa receber o seu salário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.